Boa noite. Vamos iniciar mais uma aula de hoje. Peço desculpa a vocês, a câmera do computador deu uma desconfigurada, e aí, para não atrasar a aula, nós iniciaremos sem vídeo mesmo, né? De qualquer forma, estou por aqui. Se houver qualquer intervenção, qualquer dúvida, vocês podem pedir que eu paro e retomo a aula, tá bom? Vou iniciar aqui a apresentação, compartilhar com vocês a tela. Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre circuitos simples, tá? Então, eu vou iniciar através de um exercício que gerou dúvidas em um dos alunos, e a professora Agnes entrou em contato comigo e pediu para que eu solucionasse esse problema com vocês também, tá? O problema em tela, ele apresenta dois circuitos, tá? Um em série, conforme nós estudamos, e outro em paralelo, tá? São três resistências aqui que eles têm conectadas. E conforme nós podemos observar, tanto na figura 1 quanto na 2, as resistências, elas têm o mesmo valor. Então, o que acontece nesse problema, né? Então, uma pessoa, ela quis medir a tensão nesse circuito. Então, ela colocou aqui esse V, conforme nós dissemos na aula passada, ele vai representar justamente o voltímetro também, a tensão. Então, ele ligou aqui, ó, aqui você tem uma fonte, e ele vai ligar o voltímetro nesse ponto, tá? Da mesma forma que ele ligou também o voltímetro ideal nesse ponto aqui. Então, vai ter toda essa passagem aqui da corrente elétrica pelo circuito, e quando volta nesse ponto, ele tem a medida da diferença de tensão no circuito, tá? Então, essa questão aqui é da banca da Fundação Getúlio Vargas do ano de 2024. Então, o enunciado é esse. Nas figuras abaixo estão representadas esquematicamente duas maneiras de ligar três resistores a uma fonte de tensão. Em ambos os casos, a indicação do voltímetro ideal é a mesma. Sendo assim, a razão P2, P1, entre as potências consumidas nas situações ilustradas na figura 2, que representa P2, figura 1, que representa a potência 1, é igual a quanto? Tá? Esse enunciado, pessoal, ele tem um erro. Tá? Ao invés de ser 1, é 11 aqui. Eu vou resolver com vocês passo a passo. Tá? Então, aqui nós temos em tela o circuito. Como é um circuito em série, nós temos que a resistência em série, no caso, nós vamos chamar aqui de R1, só para não confundir, eu vou apagar aqui o R1, tá? Então, aqui, resistência em série vai ser dada pela soma da resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. Tá? Então, a resistência em série será igual a 12 ohm mais 18 ohm mais 36 ohm. Tá? Então, se nós somarmos esses dois valores aqui, 12 mais 18 é igual a 30 ohm mais 36 ohm. Então, nós temos que o valor total aqui é de 66 ohm. Tá? Então, nós já resolvemos a resistência do primeiro circuito. Tá? Agora, do segundo circuito aqui, ó, como nós temos uma resistência em paralelo, lembrando que quando elevado a menos 1 é igual a 1 sobre o valor, RP. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, novamente, 1 sobre RP, o paralelo, é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 18 mais 1 sobre 36. Agora, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso fazer
o mínimo múltiplo comum entre 12, 18 e 36. Então, nós faremos aqui o cálculo do MMC ao lado, entre 12, 18 e 36. Tá? Então, 12, 18 e 36. Então, nós vamos começar dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6, 18 por 2, 9, 36 por 2 é igual a 18. Posso dividir novamente por 2, 3, 9, 9. Agora divido por 3, 1, 3, 3. Divido novamente por 3, 1, 1 e 1. Tá? Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12, 18 e 36 é o próprio 36. Aqui eu vou dividir o 36 pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 36 dividido por 12 é igual a 3. 3 vezes 1, 3. Mais 36 dividido por 18 é igual a 2. Vezes 1, 2. Mais 36 dividido por 36 é igual a 1. Vezes 1, 1. Então, a resistência em paralelo é igual a 6 dividido por 36, né? Portanto, a resistência em paralelo é igual a 36 dividido por 6, que é igual a 6 ohm. Tá? A segunda. Agora, um detalhe importante que ele fala o seguinte, que a tensão do voltímetro ideal, ela vai ser o quê? A mesma nos dois casos, né? Aqui a indicação do voltímetro ideal é a mesma. E aí nós vimos, né, no enunciado, que o no circuito 1 vai ser igual ao do circuito 2. Isso aqui é dito lá, a tensão do voltímetro. Então, nós temos aqui que a potência é igual à corrente elétrica vezes a tensão. E aí nós vimos, né, a primeira lei de Ohm, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Então, aqui, a expressão para a potência elétrica. E nós temos a primeira lei de Ohm. Então, como nós resolveremos esse processo aqui, pessoal? Então, nós vamos substituir nessa expressão, aqui em I, U dividido por R. Tá? Então, eu vou chamar a primeira equação de 1 e esta aqui de 2. Então, eu vou substituir 2 em 1. Tá? E isso nos levará à seguinte expressão matemática: potência é igual a U ao quadrado dividido por R. Tá? Então, nós temos aqui, ele fala, e essa expressão aqui que nós utilizaremos para solucionar o nosso problema. Tá? Então, nós temos aqui, ele fala que ele quer saber, lá no enunciado do problema, ele quer P2 sobre P1. Tá? Então, nós temos aqui que P2 sobre P1. E aí nós teremos a razão de U2 ao quadrado dividido por R. Aqui é o RP e aqui é o RS. Então, P2, né? Se esse aqui é o P2, aqui P1. Só para ficar mais claro. Então, aqui nós temos o RP, U1 ao quadrado, dividido por RS. Então, mantenho o primeiro, né, e multiplico pelo inverso do segundo,
vezes RS dividido por I1 ao quadrado. Então, conforme nós vimos e falamos no início do exercício, olha a condição aqui, que as tensões seriam iguais. Se elas são iguais, então a divisão delas é igual a 1, portanto, P2 é igual a P1, e isso é igual a RS dividido por RP. Então, nós vimos que o valor de RS 66 ohm e de RP 6 ohm. Tá? Então, aqui, 66 ohm dividido por 6 ohm, portanto, a relação é de 11. Então, portanto, a assertiva correta, né? Aqui, ao invés de ser 1, seria o quê? 11, tá? Então, nesse caso, a assertiva correta seria a letra A, tá? Então, eu já solicitei que o pessoal fizesse a correção desse enunciado aqui, para ao invés de aparecer 1, aparecer 11, né? E aí vai aparecer o quê? Adaptado da Fundação Getúlio Vargas. Então, essa questão, ela caiu numa prova de concurso no ano de 2014, para a seleção de oficiais do Corpo de Bombeiros, tá? Então, da mesma forma que ela apareceu lá, nós a extraímos para trazer para vocês na aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, entre em contato conosco, né? Pode ser através, inclusive, dos tutores de vocês. Agradeço aí a participação da professora Agnes, né? Que nos trouxe essa dúvida para enriquecer cada vez mais a nossa aula. Então, vamos agora ao tema da aula de hoje, né? Nós falaremos sobre o eletromagnetismo, nós vamos explorar o conceito de campo magnético. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Tá? O primeiro exemplo de uma onda eletromagnética é a luz. E aqui nós temos a representação dessa onda eletromagnética oscilando aqui, onde o sinal em azul, né, essa parte dessa onda transversal, né, em azul, representa o campo magnético, ao passo que essa onda transversal, né, o corte dessa onda transversal em amarelo, representa o campo elétrico. Tá? Aqui também é um desenho interessante, porque ele traz justamente a junção da eletricidade com o magnetismo. Em amarelo, é a representação de um cabo, a qual passa uma corrente elétrica e em torno vai gerar um campo magnético, né, que já mostra que o campo magnético gera um campo elétrico. Aqui nós temos também as linhas de campo, que elas nascem no polo norte do ímã e somem no polo sul. Aquela mesma representação de fonte e sumidouro, conforme nós dissemos, para o caso de uma carga elétrica. Tá? Então, nasce no polo norte e morre no polo sul. Aqui nós temos a representação da Terra, né, com a sua inclinação de aproximadamente 23 graus, né, em torno aqui se nós traçarmos aqui uma reta, veremos que tem o que é justamente a inclinação a qual nós estamos falando aqui, ó, um ângulo de aproximadamente 23 graus. E aqui, devido à movimentação do magma no interior da Terra, gera o quê? Um campo magnético. Tá? Então, nasce aqui também no Polo Norte, né? E termina no Polo Sul. Então, esse campo magnético aqui da Terra, que é ela que nos protege das radiações advindas do espaço. Então, o objetivo dessa aula é, primeiro, discutir o que é o conceito de força magnética. Nós vamos falar também sobre o movimento de uma partícula em um campo magnético. Falaremos sobre a lei de Gauss e a lei de Biot-Savart. E é importante destacar para vocês que
nós não faremos as deduções matemáticas que estão postas lá no fascículo, porque isso demora uma quantidade significativa de tempo. Mas as contas estão feitas lá, o passo a passo. Caso haja dúvidas, por gentileza, procure o seu tutor ou para pedir que nós retornemos no próximo encontro, né, no nosso quarto e último encontro, para poder explorar alguma passagem matemática que vocês tenham ficado com dúvidas, ou vocês podem mandar também mensagem via AVA. Tá? Essa figura aqui eu acho interessante também discutir um pouco com vocês, que mostra justamente a questão do processo de aproximação de um ímã perto de uma espira, que vai gerar justamente uma corrente elétrica, e aqui nós temos o vetor velocidade. Então, assim como nós fizemos com a eletricidade, nós também faremos um breve histórico sobre a história do magnetismo. Tá? Alguns autores atribuem o início do estudo do magnetismo também a Tales de Mileto, né, filósofo grego que viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, lá no século 13 a.C., o fenômeno já era conhecido, conforme relatam alguns livros da época. Né? Alguns livros são até de 1000 anos depois desses relatos, né, da possível descoberta do magnetismo por Tales de Mileto, assim como ele estudou também as propriedades elétricas, né, conforme também são baseados em alguns autores gregos de épocas correlatas a dele. Então, o que eles procuravam, né, compreender o processo de atração de uma pedra, né, que hoje nós conhecemos e com o nome de magnetita. Tá? E essa pedra ela ganha esse nome porque ela é de uma região chamada magnésia, né? E observava a atração dela com o ferro. Né? Em algumas configurações atraíam, em outras ocorriam a repulsão com outros materiais, como é o caso, por exemplo, do ferro. Então, quais são as implicações disso? Uma das possíveis aplicações do conhecimento do magnetismo, ele surge lá com os chineses. Tem alguns artigos, inclusive, que eu recomendo a leitura e indico no link Saiba Mais, eles falam que os chineses eles foram os primeiros a inventar a bússola. Eles criaram um dispositivo que eles colocavam em cima de carruagens e, para quem a conduzisse, saber a posição que ele iria, o caminho, né, o norte que ele deveria tomar para chegar ao seu objetivo. Tá? Então, esse foi o primeiro invento tecnológico decorrente do conhecimento das propriedades magnéticas. Aí é bem próximo da época que é relatado pelos ocidentais. Passou vários séculos até que William Gilbert ele publicou o livro Magnetic. Nesse livro ele ele retoma algumas das ideias desses filósofos antigos, ele teve acesso a outros materiais e ele dá uma grande contribuição a respeito do quê? Do campo magnético da Terra. E aqui começam a desenhar o magnetismo de uma forma que nós conhecemos hoje, né, a partir da publicação desse livro. Tempo depois, o físico holandês Hans Christian Oersted, diz a lenda que ele estava preparando uma aula. Ele montou um circuito e aí ele observou que quando ele aproximou uma bússola daquele circuito que ele havia montado, mais propriamente dito do fio, ele observou que uma deflexão da agulha da bússola. Tá? O que seria deflexão? Seria uma pequena movimentação da agulha da bússola ao aproximar do fio. Então, aquilo ali gerou alguns pensamentos, algumas ideias na cabeça de Oersted, e
logicamente, ele fez alguns ensaios, alguns testes, né, do ponto de vista científico, existe a necessidade do experimento ele ser reprodutível, né? Então, hoje, se nós montarmos um circuito, aproximarmos uma bússola próximo dele, possivelmente, se tiver feito corretamente, nós veremos o mesmo efeito observado por Oersted de 1820, tá? Que é justamente a deflexão. E o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que um campo elétrico ele gera um campo magnético. Tá? Seria mais ou menos o efeito quando você aproxima dois ímãs de polos opostos, no caso, vão ocorrer a atração, de polos iguais à repulsão. Então, ele conseguiu observar isso. E também, isso gerou algumas contribuições futuras, né, através desse experimento dele. Aí nós tivemos outras contribuições que são importantes, né, tanto para a eletricidade quanto o magnetismo, e assim através da junção do eletromagnetismo. Então, nós vimos, né, a corrente elétrica Ampère, as contribuições de André-Marie Ampère, né, que ele formulou as leis quantitativas que vão descrever a força magnética entre condutores que transportam uma corrente elétrica. Tá? Então, aqui começa a formulação matemática que nós conhecemos na atualidade. Tá? Porque muitos desses estudos eles eram empíricos, mas não tinham uma fórmula matemática, não tinha um formalismo para descrever matematicamente o comportamento daqueles fenômenos. Tá? E aqui começa com Ampère, com Oersted, com Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, a descrever justamente essa parte teórica. Tá? E hoje, essas contribuições, ela descreve, inclusive, o surgimento de campos magnéticos próximos a fios, né, conduzindo corrente elétrica. Tá? Então, aqui, quanto às propriedades magnéticas, nós podemos descrever, conforme nós já dissemos, que, ao aproximar um ímã, o que acontece ali? Possivelmente dois tipos de processo. Né? Se os polos forem iguais, vai ocorrer o quê? A repulsão magnética entre eles. Tá? Então, aqui nós temos como exemplo, polo sul, repulsão. Então, você não consegue juntar esses dois ímãs, porque vai surgir uma força magnética, conforme nós vimos lá em Física 1, de mesma intensidade, porém de sentido opostos. Tá? Então, uma força do tipo de repulsão. Ao passo que, quando eu aproximo polos diferentes, no caso, norte com o sul, ocorre uma força do tipo atrativa entre esses polos. Então, nós temos aqui que essa força, né, aqui nós temos uma carga positiva, né, quando eu aproximo uma carga positiva de um ímã, o que vai acontecer? Uma força vai atuar entre eles. Tá? Então, a dedução matemática nos leva a algumas propriedades físicas que já foram discutidas lá em Física 1. Então, esse xizinho em tela, ele representa o rotacional não, é a propriedade, o produto vetorial, desculpa, tá? Produto vetorial, tá? Produto entre dois vetores, tá? Cujo a intensidade deles vai ser dado por quem? Módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo formado entre eles. Tá? Então, aqui, se nós tivermos aqui uma representação, por exemplo, aqui do vetor velocidade, vetor campo magnético e o vetor força, tá? Então, aqui nós temos um ângulo formado entre eles e eu vou ter a força. Então, aqui nós também temos uma setinha aqui em cima para mostrar que a força aqui é uma grandeza vetorial, definida por módulo, direção e sentido. Então, esse sentido vai ser dado justamente pela
Regra da mão direita. Então, nós temos aqui, no dedão, representando o vetor força, o dedo indicador, o vetor campo magnético, e do dedo médio, né, o vetor velocidade. Tá? Então, quando você fecha a mão, a direção e o sentido serão dados pelo polegar. Tá? Dessa forma, nós podemos também isolar o campo magnético para obter o seu valor. Tá? Então, através dessa equação de força magnética, nós conseguimos calcular o campo magnético. Tá? Então, a unidade de medida no SI. Nós vimos que força é expressa em Newton, em homenagem a Sir Isaac Newton. Carga é expressa em Coulomb. Tá? Aqui eu só cometi um pequeno equívoco. Essa letra tem que ser o quê? Em maiúsculo, né? Ou em caixa alta, por quê? Porque Coulomb é um nome próprio. Tá? Então, eu só faço uma correção aqui no slide. Velocidade, metros por segundo. Então, metros multiplica pelo inverso, segundo vem para cima. Então, Newton por segundo por Coulomb vezes metro. E essa homenagem, e essa unidade é dada em homenagem ao cientista Tesla. Tá? Então, a unidade medida do campo magnético é expressa em Tesla. Tudo bem por enquanto? Então, vamos prosseguir aqui. Então, nós temos também o movimento de uma partícula carregada em torno de um campo magnético. Tá? Então, aqui é o chamado efeito síncroton. Tá? Então, nós vimos lá em Física 1 que quando há o apontamento para dentro, nós temos a força chamada força centrípeta, e quando a força aponta para fora, para as paredes, no caso, uma máquina centrifugadora, nós temos a chamada força centrífuga. Tá? Então, só para lembrar aqui, aquela força que aponta para o centro, quando a partícula está girando, é chamada de força centrípeta, e a que aponta para fora, que é uma força fictícia, é chamada de força centrífuga. Então, a intensidade delas é a mesma, só o sentido que muda. Então, a força aqui, ó, no movimento circular, é igual a massa vezes a aceleração circular. Segundo a lei de Newton, pessoal. Tá? Então, nós temos aqui, no caso da aceleração, conforme nós vimos lá em Física 1, a aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Lá nas nossas notas de aula, nós mostramos o porquê que esse valor é V ao quadrado sobre R. Então, caso tenha dúvida, caso queira consultar como chegou nessa relação matemática, recomendo que você faça uma pesquisa lá no fascículo da disciplina de Física 1, que lá tem a dedução matemática e a representação geométrica desses vetores lá que mostram essa relação matemática. No caso, então, aqui, força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? E aí nós vimos que a força, no caso, devido a um campo magnético, né? Então, aqui nós temos uma carga elétrica, a força é igual a quem? Carga vezes o campo magnético vezes a velocidade. Então, eu tenho a velocidade dos dois lados, eu posso simplificar esses termos de modo que eu chego que o campo magnético, no sentido de uma trajetória circular, vai ser expresso por esta equação. Então, o campo magnético é igual a velocidade dividido pela carga vezes o raio. Tá? Pode ser ainda escrito de outra forma, né? Nós vimos que lá em Física 1, que a velocidade
de translação é igual a velocidade angular ou frequência angular vezes o raio, tá? Então, se eu substituo essa informação nessa expressão matemática, nós vamos obter a seguinte expressão, que é análoga àquela primeira, tá? Então, ômega é a frequência ou velocidade angular, tá? E ela é expressa em radianos por segundos, tá? Tranquilo também, né? E aí tem uma outra representação ainda, né? Lembrando que a frequência ou velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período, eu ainda posso expressar essa expressão, essa equação matemática da seguinte forma, né? Fazendo a substituição. Então, aqui 2πm, Q dividido por T, onde esse T representa o período, tá? E se nós lembrarmos que período é o inverso da frequência, ainda nós podemos escrever de outra forma, né? Vou colocar aqui 2πm F dividido por Q, tá? Então, são maneiras distintas da gente poder expressar essas equações matemáticas. Vou falar mais um pouquinho sobre a teoria e depois eu volto fazendo alguns exercícios com vocês. Até deixei aqui o slide em branco, que eu gostaria de, nesse primeiro bloco, falar um pouco mais, e aí no segundo, para dar o tempo de vocês, de mais alunos entrarem na sala de aula, para vocês poderem nos acompanharem também na resolução desse problema, tá? Então, vamos lá. Então, a lei de Gauss para o magnetismo, né? Nós temos a lei de Gauss para o campo elétrico e ela vai ser similar, tá? No caso da eletricidade, a lei de Gauss vai ser expressa como fluxo, né? Fluxo elétrico é igual a um campo elétrico vezes a área, tá? E lá nós também tínhamos que o fluxo elétrico, aqui é o produto escalar, então é módulo de E, módulo do vetor A e o cosseno do ângulo formado entre eles, tá? E aqui nós tínhamos a lei de Gauss e através, dependendo da configuração geométrica, nós podemos escrever também aqui o campo elétrico. De forma análoga, nós também temos para o campo magnético. Só que aqui, ao invés do campo elétrico, nós temos o campo magnético, produto escalar, a área. Né? Conforme nós dissemos, é um conceito que nós já vimos lá em Física 1, e eu trago aqui essa lembrança para a Física 3. Então, o produto escalar entre dois vetores é dado pelo módulo do primeiro vezes módulo do segundo, o cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Então, a unidade de fluxo magnético é o Weber, né, descrito pela letra WB, tá? E 1 Weber corresponde a 1 Tesla vezes metro ao quadrado. Lembrando que Tesla é associado ao que? A um campo magnético. A lei de Biot-Savart, pessoal. O que aconteceu quando ele foi estudar essa lei? Tá? Então, Biot-Savart, ele propôs uma descrição matemática através de um experimento. Então, quando ele aproximava, por exemplo, uma carga elétrica, ele observou que aumentava a intensidade do campo magnético, né, do experimento dele. Então, quando ele aproximava e aumentava essa velocidade, ele também observou que aumentava o campo magnético. Aí, quando ele aumentava a distância dessa carga elétrica, ele observou que diminuía a intensidade desse campo magnético. Tá? Então, ele observou essas grandezas. Falou assim, bom,
campo magnético ele é proporcional ao quê? A carga e a velocidade, mas é uma grandeza que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Conforme nós já vimos lá em lei de Coulomb, a lei do inverso do quadrado da distância aqui também é válida. Tá? E essa lei do quadrado da distância, ela começou lá com Robert Hooke, o mesmo que descreveu a interação entre corpos elásticos, e aí Newton também utilizou desse mesmo formalismo para descrever a lei de gravitação universal, que foi também utilizada por Charles Coulomb para descrever a interação entre cargas elétricas. E, de forma similar, Biot-Savart também utilizou para poder explicar essa relação entre cargas elétricas, né, a geração de um campo elétrico para um campo magnético. Tá? Então, existe todo um formalismo matemático por trás. Essa maneira da gente explicar é para tentar facilitar o nosso raciocínio e simplificar equações matemáticas através de derivadas, de integrais. Tá? Então, novamente, lá no fascículo tem toda essa demonstração. Tá? Então, pela lei de Biot-Savart, ele vai fazer algumas aproximações aqui. Bom, aqui nós temos o primeiro termo, que é chamado de permeabilidade magnética do meio. Tá? Assim como nós vimos lá a permissividade elétrica do meio, quando o meio é o vácuo, aparece o índice zero. Tá? E esse termo está associado também a esse valor, que é a seção de área transversal de choque, né? 4π. Carga, a velocidade é dada pelo produto vetorial com a distância. Como é uma grandeza vetorial, nós temos que lembrar que o R, chapéu, trata-se de um versor ou vetor unitário. E aqui nós temos o módulo desse vetor, que é o vetor distância. Tá? A lei de Biot-Savart, no caso de um fio longo, ela pode ser reduzida da seguinte forma: o campo magnético, a permissividade magnética do meio e representa a corrente elétrica. 2π dividido pelo raio. Tá? Então, esses termos 2π e 4π dependem muito das configurações que são dadas pelo problema. Tá? Logicamente que aqui foi feita uma integral, né, dupla, para poder resolver. Então, nós estamos colocando, partindo dos resultados que nós obtivemos e que nós colocamos lá no fascículo, tá? Porque, para ficar mais tranquilo essa abordagem. Tá? No caso solenoide, então, percebam que, a partir da lei de Biot-Savart, nós conseguimos escrever o campo magnético em função das configurações que são dadas pelo problema. Tá? Então, no caso das atividades, é importante que vocês peguem essas equações, anotem e tentem aplicá-las à resolução de problemas. Então, no segundo bloco, nós traremos alguns exemplos que nós desenvolveremos com vocês o passo a passo para que não haja tantas dúvidas. Tá? No caso de um toroide, né, que é um fio enrolado em torno uma malha aqui de ferro, então nós temos que o campo magnético é μ0 vezes um número de espiras, corrente elétrica dividido por 2π vezes o raio do toroide. Tá? Essa figura do toroide aqui, ela é muito vista lá na medicina, naqueles equipamentos de ressonância magnética nuclear. Recomendo que vocês façam a pesquisa indicada lá no fascículo, que pede para vocês darem uma olhada no princípio de funcionamento desses
equipamentos, tá? Então, são alguns exemplos que eu vou separar e vou fazer com vocês no segundo bloco, tá? Força magnética, pessoal. Aqui, quando nós falamos sobre produto vetorial, módulo primeiro, módulo segundo, vezes o seno do ângulo formado entre eles. Então, é força magnética entre dois fios retilíneos e condutores. Tá? Então, deixa eu só pegar aqui o slide que eu tenho essas figuras. Tá? Enquanto isso, pessoal, vamos fazer um breve intervalo. Vamos tomar uma água e eu já retomo com vocês dentro de 5 minutos.
Então, retomando aqui a nossa aula, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, era a questão dessa interação entre, quando eu tenho dois fios próximos, o que acontece com a força gerada entre eles, tá? Então, tem a representação aqui de A e de B. Então, aqui, em geral, quando eu tenho um fio condutor, né, portador de carga, então tem uma corrente elétrica, no caso aqui, denominada de I1, e o segundo fio, I2. Então, conforme nós vimos pelas leis de Newton, né, e aplicadas aqui ao caso do campo magnético, então, essa força 1, ela vai produzir uma força, né, em 2, e da mesma forma que 2 vai produzir uma força sobre o corpo 1. Tá? Então, nesse caso aqui, as forças são do tipo atrativas. Então, aqui o ponto representa quando está saindo da folha, e o x representa quando esse campo ele está penetrando no campo da folha. Tá? Penetrando na folha e saindo da folha. Tá? Então, ao longo desse comprimento, então, vai gerar um campo magnético nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário, né, a perspectiva nossa aqui. Agora, quando as correntes estão em sentidos contrários, já vai inverter o sentido das forças, vai gerar uma força do tipo repulsiva. Tá? Então, essa força magnética de um campo, um fio no outro, vai ser dada por essa expressão matemática aqui, que leva em consideração a corrente dos dois fios e o comprimento dele, dividido pelo o diâmetro. Tá? Então, quanto maior o comprimento, maior é a força magnética, da mesma forma que quanto maior o valor das correntes elétricas de cada fio, maior será a força magnética, ao passo que quanto maior for a distância, né, de separação entre eles, que é dado pela letra D, menor será essa força. Só para corrigir a fala que eu tinha falado de raio. Tá? Deixa eu ver aqui. Projetei aqui, acabei projetando o slide anterior. Deixa eu só retomar aqui, pessoal. Só fechei aqui o slide errado. Deixa eu só abrir aqui para poder fazer o exemplo com vocês. Então, vou fazer um laboratório antes, tá? Só para explicar para vocês. Então, o primeiro deles, para vocês observarem o campo magnético. E aí nós faremos o exemplo logo a seguir. Então, em tela, o laboratório eletroímãs e ímãs, tá, da plataforma PET, ou FET, né? Physical Education Technology, quanto carrega aí o site.
Então, aqui nós temos duas opções de estudos, né? Lá no manual, a gente pede para vocês fazerem o estudo nos dois ambientes, tanto no ambiente ímã de barra e o outro do eletroímã. Tá? Então, nós vamos começar aqui do ímã de barra. O intuito é que vocês vejam, por exemplo, aqui, ó, a Terra pode ser comparada ao grande ímã gigante. Tá? Então, aqui, ao movimentar a bússola no entorno da Terra, nós observamos aqui o processo de atração, o processo de repulsão. Né? O vermelho indicando o Polo Norte, tá? Vai ter uma atração com o Polo Sul, à medida com que eu vou girando no entorno do globo terrestre, essa agulha vai sofrendo deflexão. Então, Polo Norte com Polo Norte ocorre a repulsão magnética. Tá? Aqui, ao passo que se eu inverter a Terra, tá? Conforme mostra aqui no aplicativo, vai também inverter o sentido aqui dessa bússola. Então, esse simulador do PET é interessante para que vocês observem esses conceitos, que eles são abstratos, de forma mais visual, mais tranquila, que vocês possam interagir e construir o conhecimento científico através da experimentação. Então, eu recomendo que vocês façam realmente essa atividade para que nós possamos aprofundar um pouco mais o conhecimento a respeito das propriedades magnéticas e eletromagnéticas, através de exemplos simples. Aqui o medidor de campo, tá? Aqui nesse ponto nós podemos observar o vetor campo magnético, aqui ele é dado em Gauss, também é uma das unidades de medidas, que não é no sistema internacional, e a relação desse vetor com as suas componentes, tanto no eixo X quanto no Y, e o ângulo em relação a esse ponto aqui. Tá? Então, à medida com que eu vou aproximando, nós podemos observar um aumento na intensidade do vetor campo magnético. Afastei, então, esse campo magnético sentido por esse medidor, ele tende a diminuir. Outro parâmetro interessante para a gente poder estudar é com essa força magnética, tá? Só liberar aqui. Então, vamos lá, está aqui para o laboratório. Então, nós podemos, posso aproximar, por exemplo, esse medidor aqui, tá? E aumentar a força magnética dessa barra. Então, perceba que aumenta aqui a intensidade do campo sentido por esse medidor. Ao passo que eu diminuo, também vai diminuir aqui o valor dessa intensidade. Né? Invertendo novamente aqui o polo, né, do globo terrestre, né, o polo magnético. Né? Então, nós veremos. E outro detalhe importante para vocês observarem, que o polo geográfico da Terra, ele não coincide com o polo magnético. Veja bem, aqui nós temos o polo norte geográfico, que corresponde a quem? Ao polo sul magnético, então, ao passo que o polo sul geográfico corresponde ao polo norte magnético. Então, essa figura aqui é extremamente interessante, tem um exercício que reporta sobre esse fato, tá? Sobre as coincidências ou não dos polos terrestre, geográfico e magnético. Tem uma pergunta lá, inclusive, na atividade do laboratório. Aqui do eletroímã, é interessante, só liberar o acesso, mais algumas pessoas querendo entrar. Voltando lá ao simulador. Então, aqui, pessoal, esse aqui é um eletroímã. Tá? Então, aqui está gerando uma corrente elétrica, e à medida com que eu aproximo a bússola, né, ela vai ter uma orientação
quando eu aproximo ela desse eletroímã. Aqui, no caso, é uma fonte contínua, né? Agora, quando eu pego uma fonte que ela é alternada, que vai alterar o sentido dessa corrente elétrica, eu consigo ver claramente a deflexão que ela gera nessa bússola, tá? Então, é interessante para vocês também observarem essa mudança, inclusive aqui nesse medidor. Agora, voltando aqui à contínua, né, que é mais interessante para nós observarmos essa mudança do campo magnético, eu posso alterar, por exemplo, o sentido, né, da corrente invertendo a sua polaridade, eu posso diminuir o número de voltas e observar o que isso influencia no campo magnético gerado por esse sistema. Tá? À medida que eu vou diminuindo o número de voltas à espira, vai diminuindo também a intensidade do seu campo magnético. Tá? Então, são algumas informações que eu acredito que sejam extremamente úteis, extremamente válidas para o aprendizado de vocês. Tá? Então, novamente, recomendo fortemente que vocês desenvolvam essas atividades que estão propostas lá no fascículo de vocês. Tá? Então, voltando aqui aos slides, então, nós temos dois laboratórios que nós queríamos mostrar, e agora eu farei um exemplo com vocês a respeito das propriedades magnéticas. Tá? Então, segue o enunciado do problema. Então, nós temos aqui uma partícula com carga de 1 microcoulomb e velocidade 10 a terceira metros por segundo entra em um campo magnético uniforme de meio Tesla, perpendicular ao campo. Qual é a força magnética? Então, vejam bem, ó, tem algumas informações que são extremamente importantes na resolução do problema. Aqui ele já fala que é perpendicular ao campo. Tá? Então, nós vimos lá na definição de força magnética, que a força magnética é uma grandeza vetorial, então é carga, velocidade, produto vetorial do campo. E aí nós vimos que produto vetorial é dado pelo módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo formado entre eles. Se é perpendicular esse campo, com a velocidade, indica que o ângulo entre eles é de 90 graus. Tá? E aí nós sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1. Tá? Então, essa informação é extremamente importante. Aqui nós temos a ordem de grandeza de micro, que corresponde a 10 elevado a menos 3. Então, nós vamos substituir esses valores dados aqui pelo problema. Tá? Então, aqui é a intensidade vetor. Então, força magnética, carga 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb, vezes o valor da velocidade, que é de 10 a terceira metros por segundo, vezes meio Tesla, que é o valor do campo magnético. Tá? Então, nós temos aqui, desculpa, força magnética, 10 a terceira vezes 10 a menos 3 elevado a 10 a terceira, 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a força magnética é de meio Newton. Tranquilo isso, pessoal? Tem dúvidas? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, aqui
Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aplicado em 2016. Considera uma partícula de carga 4 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb e a massa de 2 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas, que penetra ortogonalmente. Novamente, forma um ângulo de 90 graus, numa região de um campo magnético uniforme de intensidade 1 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla, com velocidade 1 vezes 10 elevado a quarta metros por segundo. Calcule o raio da órbita descrita por essa partícula e o seu movimento e o período do seu movimento. Tá? Então, aqui vamos anotar os dados fornecidos pelo problema. Tá? Então, aqui nós temos carga 4 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb, a massa 2 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas, campo magnético 1 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla e velocidade de 1 vezes 10 elevado a quarta metros por segundo, e ele quer saber quanto vale um raio. Tá? Nós já temos a dedução dessa conta. Vamos voltar aqui nos slides. Nós veremos lá a dedução que nós fizemos que parte justamente do raciocínio de uma força circular. Massa, aceleração circular, a força circular, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e aí nós vimos que a força magnética é quem? Colocamos aqui no slide anterior, ó. QVB vezes seno, Então, aqui nós temos QVB, novamente, como seno de 90 é igual a 1, massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, velocidade dividido por velocidade, isso aqui vai igual a 1, ao quadrado também vai igual a 1. Então, nós temos Q vezes campo magnético, massa, velocidade dividido pelo raio. Quero saber quanto vale o raio, basta passá-lo para o lado esquerdo da igualdade, multiplicando. Então, QVB, então, aqui, QB vezes o raio, massa vezes a velocidade, e aí, finalmente, R é igual a quem? Massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o valor do campo. Então, aqui nós temos todas as informações necessárias para o cálculo do raio. Agora, basta substituir os valores fornecidos pelo problema. Então, o raio, a massa, 2 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas, vezes o valor da velocidade, 1 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo, dividido pelo valor da carga, 4 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb, vezes o valor do campo magnético, 1 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Tá? Então, fazendo agora o desenvolvimento matemático, 2 vezes 10 elevado a menos 26, vezes 1 vezes 10 elevado à quarta. Então, no numerador, 2 vezes 10 elevado a menos 22. Tá? Agora, no denominador, 4 vezes 10 elevado a menos 17, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 20. Portanto, aqui já vai dar meio. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 22, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 20.
Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E esse aqui é o valor do raio, tá? Agora, qual é o valor do período? Ele pediu período. Então, novamente, vamos partir dessa equação aqui, tá? Nós escrevemos para poder calcular o período. Então, nós vimos aqui, ó, Q vezes B é igual a quem? Massa, velocidade, dividido pelo raio. E aí nós vimos lá de física 1, tá? Que velocidade, translação, velocidade angular, vezes o raio. Tá? Então, nós vamos substituir nessa expressão matemática. Então, Q vezes B, massa vezes ômega, vezes o raio, dividido, só que aqui é o quadrado, né? Ômega ao quadrado. Isso, não, tá certo, tá? Só apagar aqui. O quadrado já foi eliminado antes, né? Então, aqui o raio, vezes o raio, então simplifica, Q vezes o campo magnético, massa vezes ômega, né? E aí nós vimos que a frequência angular é igual a 2π dividido pelo período, né? Finalmente, nós chegamos na equação matemática, Q vezes campo magnético, massa vezes 2π dividido pelo período, né? Portanto, o período é igual a massa, vamos reescrever de uma forma mais elegante, né? 2π na frente. Então, aqui, 2π vezes o valor da massa, dividido pela carga, vezes o valor do campo magnético. Vamos lá. Período 2π, a massa 2 vezes 10 elevado a menos 26, 2 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas. O valor da carga, 4 vezes 10 elevado a menos 17, 4 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb, e 1 vezes 10 elevado a menos 3, isso? Menos 3 Tesla. Então, o período é 2π vezes 2 vezes 10 elevado a menos 26, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 17, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o período é de 3,14 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Tá? Pessoal, tem alguma dúvida a respeito deste exercício? Como é que está isso? Está tranquilo? Se não tem dúvidas, nós vamos partir para a segunda parte da aula de hoje, tá? Que nós falaremos sobre as leis do eletromagnetismo. Então, só vou trocar aqui de slide e a gente já retoma.
Só um minutinho, pessoal, só para a gente organizar aqui em tela. Então, retornando, pessoal, para esse nosso, dizer assim, terceiro bloco, né, para a gente falar um pouquinho mais sobre as leis do magnetismo. Nesse terceiro bloco, nós falaremos de forma breve, né, sobre a lei de Faraday e sobre as equações de Maxwell, né, que uniram, né, a eletricidade com o magnetismo. Maxwell ele estruturou em 4 equações, conforme nós veremos ao decorrer deste bloco. Tá? Então, um pouquinho de história, né, que eu acredito que seja extremamente importante, né, para a formação de vocês. Então, essa equação que nós conhecemos como equação de Faraday, na realidade, ela tem a contribuição de 3 pessoas. Né? Em 1831, o físico americano John Henry, ele começa o estudo do magnetismo e ele constrói eletroímãs, né, para estudar o processo de indução eletromagnética. E naquele mesmo ano, Michael Faraday ele vai demonstrar experimentalmente que um campo magnético variável ele pode produzir uma corrente elétrica, embora o Faraday ele não descreveu isso de forma matemática. Né? Conforme eu já disse para vocês, né, e tenho mencionado desde lá de Física 1, em especial em Física 2, que muitas das descobertas na física elas foram feitas de forma experimental, de forma empírica. E só depois que vieram o formalismo matemático, a parte teórica, para poder explicar aqueles fenômenos físicos, né, esses fenômenos naturais. Então, foi quando, em 1834, né, Lenz, né, o físico alemão Heinrich Lenz, ele, baseado nos trabalhos de Faraday, né, ele propôs uma regra para definir o sentido da corrente induzida, induzida ali, né, no caso dos estudos de Faraday. E hoje nós conhecemos essa regra como lei de Lenz. Então, nós vamos observar o quê? Um sinal de negativo que eu vou apresentar para vocês na equação de Faraday, Lenz e Newman. Né? E aí, para finalizar essa história, esse físico, também alemão, né, Franz Ernst Newman, ele formulou a parte matemática, né, através dos experimentos relatados de Faraday, né, um pouco tempo antes. Então, assim, a ciência, conforme eu disse, volto a repetir, ela é fruto da construção humana. E cada cientista, de seu tempo, ele dá uma contribuição. Tá? E essas pequenas contribuições, ao decorrer dos séculos, se tornam grandes adventos tecnológicos. Só para continuar um pouco dessa história, hoje, isso aqui é 1800 e começou aqui, 1831 com o John Henry. Hoje, no ano de 2025, nós temos uma grande aplicação que tem revolucionado a indústria automobilística, que é baseado o quê? Nesse princípio de Faraday, né? O princípio de Faraday, Lenz e Newman, que é os carros elétricos. Tá?
Então, esses casos, eles funcionam baseados nesse princípio da indução eletromagnética. Nesse sentido, eu te convido a fazer uma pesquisa na internet a respeito do princípio de funcionamento desses carros elétricos, porque lá você verá, em especial no YouTube, lá nós temos várias marcas de carros que eles explicam basicamente como que é o princípio de funcionamento dos seus automóveis e eles vão mostrar justamente isso, o processo de indução eletromagnética. Tá? Então, eu recomendo que vocês vejam esses vídeos, que será mais interessante, né, para vocês aprofundarem, e eu faço indicação de leituras complementares através de artigos científicos também, para dar um embasamento teórico, né, à visualização desses vídeos que podem ser vistos pela internet, em especial pelo YouTube. Tá? E aí, para finalizar essa história, né, do eletromagnetismo clássico, tá? Porque o eletromagnetismo, depois nós teremos as contribuições relativísticas dadas lá por Albert Einstein, nós também teremos contribuições quando nós vamos para as partículas nano, né, para o mundo dos átomos, né, através da mecânica quântica, nós também temos contribuições. E o que nós estamos vendo atualmente é o quê? A eletrodinâmica clássica. Então, no século XIX, James Clerk Maxwell, ele unificou as leis da eletricidade e do magnetismo em um conjunto de 4 equações conhecidas hoje como as equações de Maxwell. Tá? E lá no fascículo eu trago todas elas explicadas. Então, uma das equações que ele fala que não existe monopolo magnético. Então, do ponto de vista prático, como que eu observo isso? Se eu pegar um ímã, partir esse ímã ao meio, terá a formação de quê? De um novo polo sul e de novo polo norte magnético para aquela barra daquele ímã. Tá? Então, esse princípio diz que você nunca vai ver um ímã com apenas um polo. Toda vez que você quebrar, sempre irá ocorrer a formação de um novo polo norte e de um novo polo sul magnético. Tá? Então, ele fez contribuições e correções na equação que nós vimos anteriormente, como a lei de Gauss, para o magnetismo, e também das contribuições de Lenz, Faraday e Newman. Tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma parte teórica aqui, e a gente vai finalizar aqui com a equação de Faraday, Newman e Lenz. Então, esse sinal de negativo aqui, que é dado pelo sentido, é representado como a regra de Lenz, tá? Que é o sentido oposto. À medida com que eu aproximo uma barra magnética, ela vai gerar uma força eletromotriz, né? No sentido contrário, eu afasto e vai ocorrer a inversão dessa flecha aqui em azul. Tá? Então, aqui nós temos o número de espiras e aqui nós temos a variação do fluxo magnético em função do tempo. Tá? Então, essa dedução matemática aqui foi proposta pelo Newman, embora o Faraday tenha observado este fato aqui experimentalmente, mas ele não conseguiu ou não teve interesse em fazer essa dedução matemática, que só ocorreu anos depois com Newman. Deixa eu só pegar aqui, isso. Tá? Então, aqui, só para lembrar, o fluxo magnético é o campo magnético vezes a área e o cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Então, quando eu faço essa derivada aqui, derivo o primeiro, mantenho o segundo constante, mais a derivada do segundo, mantenho o primeiro constante. Então, quando eu faço essa derivada aqui do fluxo magnético, eu vou obter essa expressão matemática aqui. Ó. Lembrando que a derivada do cosseno é igual ao seno, tá? Menos seno. Então, por isso que o sinal de negativo ele desaparece aqui, por conta do sentido negativo dessa derivada aqui. Sentido não, desculpa. É pelo sinal negativo dado pela derivada. Então, nós temos aqui
vezes o produto interno, né, que é a frequência angular ou velocidade angular, campo magnético, a área vezes o seno de ômega t. Tá? Aí nós temos exemplo. Qual deve ser o módulo da taxa de variação do campo magnético perpendicular ao plano de uma espira de raio de 0,5 metros e resistência de 4 ohms, para que a corrente induzida da espira seja igual a 2π, 2πA. Tá? Deixa eu só ver se está certinho esse enunciado. Tá? Vou dar um minutinho aí só para vocês copiarem, só vou dar uma checada nesse enunciado, só para ver se aquele PA, o que, que ele significa ali, tá? Quando vocês copiam, e aí a gente finaliza a aula com o laboratório, tá? Então, acredito que seja certo mesmo, então vamos anotar aqui os problemas, os valores dados, então ele quer saber quanto que é o valor dessa corrente induzida na espira, né? Seja, então, voltando aqui, ó, a equação de Lenz-Faraday, né? Então, nós temos aqui um campo perpendicular, já um ângulo de 90. Então, só anotar aqui a expressão matemática que nós temos. Então, aqui, velocidade angular, campo magnético, área e o seno de ômega vezes t. Tá? E nós vimos também que é igual a menos n fluxo magnético dividido por t. Tá? Então, se é perpendicular, vamos anotar aqui os dados, né? Fala que o raio é de 0,5 metros, a resistência interna de 4 ohms para que a corrente induzida seja de 2π vezes A. Tá? Qual que é o fluxo desse campo magnético? Acho que esse exercício está fora desse contexto. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui o negócio. Acho que eu tirei ele do fascículo, deixa eu só ver se não tem nenhum equívoco. Só um pouquinho, pessoal.
No mais, desejo a vocês uma excelente noite e até o próximo encontro.